Bom dia, irmãos. A graça e a paz a todos. Sejam muito bem-vindos a essa EBD. Nós estamos aqui no penúltimo livro, no penúltimo estudo, né? Penúltima lição desse livro. Então, hoje nós vamos aprender sobre Efésios, sobre essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Semana que vem já é Filipenses. E aí termina o livro e aí, se eu não me engano, agora em janeiro, não sei, não vou arriscar aí também, a gente já começa o próximo livro, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de orar com os irmãos antes da gente começar essa aula, tá bom? Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os olhos aí para a gente focar nessa oração. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu ensino, pelo ensino que é ministrado na tua casa, por essa oportunidade que temos tido a cada semana, a cada domingo, de receber, Pai, da tua palavra. E sabemos que a tua palavra é alimento, sabemos que a tua palavra ela é usada para o ensino e para transformar a nossa mente, Pai, o nosso entendimento. E essas aulas têm trazido muitas informações que têm nos ajudado a entender aquilo que está escrito, o contexto, o objetivo do escritor, que nessa manhã não seja diferente, que nós juntos possamos ter esse entendimento. Nos ajuda nessa manhã, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Então é isso. Efésios é uma carta muito importante, só para vocês terem uma ideia, pessoas assim, como João Calvino lá, da reforma lá protestante, que participou da reforma protestante. Alguns se dizem até hoje como calvinistas, porque entendem um pouco sobre o que ele pregava e seguem esse ensinamento aí. Mas, para vocês terem uma ideia, que era uma carta preferida de João Calvino e de tantos outros teólogos, pessoas que se destacaram nesse ambiente aí, bíblico, esse ambiente protestante. Então, eu queria começar com vocês falando um pouco sobre o contexto, né? Um pouco sobre essa questão em que envolve o grupo, mas essa visão panorâmica, né? Vocês vão ver aí as informações básicas, o grupo Epístolas Paulinas Eclesiásticas. Essa carta pertence a esse grupo. O autor é Paulo, né? O autor não só de Efésios, mas de outras cartas. A data é de 61 depois de Cristo. Paulo, em Roma, ele escreve essa carta de Roma. Então, é uma das cartas da prisão. Então, imagine que Paulo, na sua primeira viagem, ele foi lá e pregou o evangelho lá em Efésios. E, na volta, ele já deixou ali Áquila e Priscila para cuidar daquela igreja e no terceiro momento, né, na sua terceira viagem missionária, ele fica ali, ele mora um tempo ali em Éfeso. E a gente estudou agora há pouco, né, nesse estudo de Atos, a gente vai ver que algumas coisas muito interessantes aconteceram ali, onde Paulo foi levado para um lugar, foi conduzido a um lugar, impediram ele de chegar até o teatro ali, mas provavelmente ele seria morto ali em Éfeso naquele momento, né? Então, seus amigos foram levados ali para serem julgados, o pessoal, a multidão enfurecida, porque Diana era uma deusa adorada ali naquele lugar, né? A deusa Ártemis, e eles ali vendiam no templo de Ártemis, que a gente vai ver depois numa foto, era um templo, né, grande, que chamava muita atenção, eram muitas coisas que tinham ali em Éfeso que chamavam a atenção. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas pagavam uma taxa para entrar na cidade, de tanta coisa interessante que tinha ali dentro daquela cidade. É uma cidade muito próspera. Então, Paulo, ele viveu um tempo ali, mas quando ele escreve essa carta, ele já está preso, né? Ele já está lá em Roma, ele está sob a custódia do Império Romano para ser julgado. Então, a prisão, né, só uma observação, a prisão naquele tempo não era a própria condenação, né? A prisão era só uma custódia para que o preso fosse julgado
e aí, a partir daí, haveriam as punições, né? Os açoites ou até mesmo a pena de morte. Então, Paulo estava na prisão, já tinha vivido muita coisa, então se a gente comparar o estudo da semana passada, onde Paulo escreve aos Gálatas, e é a primeira carta que ele escreve, a gente vai ver um Paulo diferente, escrevendo de uma forma diferente. E é interessante nessa carta que não é algo pessoal. Se a gente for analisar a carta, logo na introdução, Paulo fala aos Efésios, mas ele não trata de nenhuma pessoa, apesar de ter vivido lá, e isso é uma questão interessante, né? Porque ele viveu um tempo lá, então ele poderia ser pessoal, falar de uma pessoa ou outra, de alguém que conviveu. Então, por ele não ser pessoal nessa carta, essa carta é um instrumento doutrinário até para outras igrejas. Essa carta circulou, né, em outras igrejas ali naquela região como uma forma de transmitir a doutrina de Cristo, essa doutrina prática dos cristãos e essa defesa que a gente vai ver no finalzinho, né, desse livro que fala da armadura de Deus, a nossa forma de combater o inimigo. Beleza? Então é isso. O alvo, os cristãos de Efésios, versículo-chave, Efésios 4:1. Eu queria ler com vocês esse versículo, que talvez ele dê o tom, né, do nosso estudo daqui por diante. Unidade da fé é o meu subtítulo aqui na Bíblia. Efésios 4:1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, Paulo está ali exortando, encorajando os efésios a viverem de uma forma digna, e ele se coloca numa posição de prisioneiro, mas não um prisioneiro da custódia, não um prisioneiro que estava ali sob o domínio do Império Romano, mas ele se enxerga como um prisioneiro de Cristo. Ele prega a liberdade, e isso é muito interessante, ele prega a liberdade cristã e, ao mesmo tempo, ele se coloca numa posição de prisioneiro em Cristo. E aí, nós temos aqui a expressão-chave, que é a vida prática em Cristo. Então, nós vamos ver, né, a partir do versículo 4, se eu não me engano, do capítulo 4, se eu não me engano, a gente vai ver ensinamentos práticos de uma vida cristã, como um marido deve tratar a esposa o marido, pais e filhos, então o servo e senhor. Então nós temos ali ensinamentos práticos, né, da conduta, da prática daquilo que ele estava ensinando. Então aqui o esboço é o seguinte, é o plano de salvação pela graça. Como nós aprendemos semana passada no estudo de Gálatas, a gente entendeu que não é pela obra, não é pelo esforço, né? Existiam ali alguns judaizantes, como o irmão Márcio explicou para a gente, os judaizantes, que eram aqueles judeus de origem que tinham se convertido ao cristianismo, voltaram ali àquela região da Galácia para dizer que a graça não era o suficiente, que eles precisavam, além de receber essa salvação de Jesus, eles precisavam ter a fé, mas precisavam fazer por onde, né? Eles precisavam cumprir a lei, né? Guardar, por exemplo, a prática da circuncisão era algo que eles pregavam, ó, tem que ser circuncidado porque a lei manda, né? Então Paulo ele estava combatendo lá na igreja de Gálatas e ele veio combatendo esses ensinamentos, esses falsos mestres que distorciam ali o evangelho de Cristo. Então nós temos aí esse esboço, né, essa divisão de 1 a 3 de Efésios é a doutrina, ou seja, é a nossa posição, onde nós nos inserimos. Paulo, logo no início da carta, ele diz qual é a posição dele. A posição dele é o seguinte, ele diz, versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele já se coloca no início desse posicionamento em que ele deseja situar, em que ele deseja pregar a doutrina, os ensinamentos de Cristo, para que ninguém tenha dúvida de onde eles estão, de onde aqueles cristãos ali de Éfeso estão e aonde Jesus os conduziu e deseja continuar conduzindo. Paulo se coloca em primeiro lugar como um apóstolo, como alguém que foi chamado pela vontade de Deus.
Então, a partir daí, ele vai dando as bênçãos espirituais, ele faz uma oração, coisa que ele não faz. Lá em Gálatas, o irmão Márcio fez esse comentário, ele não ora pelos irmãos lá, ele já faz uma oração e aí ele começa a desenvolver os ensinamentos. Ele vai falando do passado, do Antigo Testamento e vai ensinando como que o plano de salvação ele nasce lá no Antigo Testamento e vai decorrendo e chega à igreja ali de Éfeso. E também chega onde a gente está hoje, né? Essa carta chegou até a cada um de nós que estamos aqui nesse estudo. Então, ele fala sobre a defesa, sobre o apostolado dele, e a partir do capítulo 4 e 5, ele fala de questões práticas. Ele fala sobre uma vida a partir da consciência doutrinária, sobre a doutrina cristã, ele fala de um caminhar prático, a exortação à santidade, e aí no capítulo 5 ele vai falar um pouco sobre o fruto, né, da luz, o fruto que vem de Deus e as obras das trevas, e aquilo que não agrada a Deus. Ele vai falar sobre a conduta do marido e da mulher, sobre a sujeição, um se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então a esposa deve se sujeitar ao seu próprio marido, mas o marido também deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E aí ele vai desenvolvendo também, chegando na questão do lar cristão, dos filhos e pais, dos servos e senhores. Então ele vai balizando, a partir de contexto de uma prática cristã, ele vai colocando as peças no lugar, ensinando para aqueles cristãos como que seria a conduta deles dentro da família, dentro do seu lar. Porque nesse contexto lá de Éfeso, onde uma deusa era adorada, onde o templo era um local de comércio para vender, né? O pessoal era uma fonte de renda daqueles que vendiam lá aquelas, imagens, coisas que as pessoas compravam ali em homenagem à deusa, né, Diana, Ártemis. Então, era um local de comércio, um local muito badalado, muito próspero, mas que as pessoas viviam daquilo ali. E dentro desse templo, atrás, mais precisamente atrás desse templo, ali, por conta do culto que era oferecido a essa deusa, eram praticadas orgias. Existiam lá as sacerdotisas, né, dessa deusa, que levavam homens para lá, homens que iam visitar o templo, e ali aconteciam situações assim que Deus... que eram abomináveis para Deus, né? Práticas de sexo ali, de orgias. Então, o que acontece? O resultado disso era que muitas mulheres que serviam nesse templo saíam dali grávidas e eram abandonadas. A partir do momento que elas engravidavam, elas eram abandonadas. E aí os filhos não tinham pai. Então, isso resultava numa desestrutura da família ali. A família era toda desestruturada. Então, Paulo, através desses conceitos práticos para os cristãos que estavam ali em Éfeso, ele trazia essa estrutura familiar, do comportamento, da conduta, até mesmo dos servos e senhores, por causa do contexto, por causa desse lugar, como que as coisas aconteciam ali. E no capítulo 6, ele fala sobre as nossas armas, sobre as armas dos cristãos. Ele prega para aquele povo ali sobre as armas que eles deveriam usar. Então, a gente vai ver mais na frente, eu separei lá uma figura da armadura de Deus, e aí eu vou fazer uma pergunta para os jovens que estão aqui na gravação e eles vão responder, o capacete e tal. Vamos fazer um ensaio aqui para ver se eles vão acertar. Então, vamos lá. Efésios, uma sentença. Paulo ensina a viver de modo digno da nossa vocação, pela nossa posição em Cristo. Então, ele ensina... Ele fala, a doutrina é essa, o comportamento, a prática deve ser essa, mas o lugar e o alicerce, o fundamento é Cristo. Então, a gente entende que nem tudo que a gente vai fazer, né, pode ser que tenha alguma demanda para essa igreja aqui, e que Paulo não vai lá na prática e coloca cada detalhe, né? O que eu vou comer, o que eu vou fazer, para onde que eu vou ir, qual é a minha agenda, para onde que eu vou, Então, não tem tudo, mas ele resolve isso dizendo que a nossa posição e o nosso fundamento é Cristo.
e que o Espírito Santo vai nos conduzir em cada decisão, em cada lugar, tá certo? Então, a cidade de Éfeso, né? Estava localizada a 1.600 metros da costa do mar, era a capital da Ásia Menor, olha que interessante. A cidade era bastante conhecida por seu grande centro religioso, político e comercial na região. Então, ali naquele lugar circulava muito dinheiro, circulavam muitas pessoas, a religiosidade falava muito alto ali naquele lugar. Tanto é, né, não sei se foi exatamente esse o motivo, mas Paulo passou um bom tempo ali, né? Essa questão religiosa arraigada ali naquele lugar e as pessoas que iam de encontro ao ensinamento de Paulo talvez tenha levado ele a ficar há mais tempo ali. E ainda assim ele sofreu bastante. Há uma linha aí de pensamento que talvez até ele tenha ficado preso um tempo ali em Éfeso, mas não está descrito aqui na Bíblia. Em Éfeso estava um dos mais famosos templos dedicados à deusa Ártemis, Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí nós vamos ver aqui a foto, olha só. Olha a grandiosidade desse templo. Olha o tamanho. Cada coluna dessa aí, ela tinha aproximadamente 20 metros de altura. Vamos imaginar aí um pé direito de um prédio aí de 3 metros, mais ou menos. Vamos imaginar que era quase um prédio de 7 andares, né? 6 andares, vamos botar assim, de 6 a 7 andares, o equivalente à altura dessa coluna. Se eu não me engano, eram 127 colunas do templo. Olha a grandiosidade. Se vocês verem aqui, ó, uma pessoa aqui embaixo, olha a proporção dessa pessoa que está aqui com o tamanho do templo. Então, como a gente leu aqui, ó, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aqui vocês veem aqui a deusa, né? A imagem da deusa Diana aqui. Essa imagem era adorada por eles. E através dessa imagem, através desse templo, muita gente, muitos comerciantes tiravam um bom dinheiro aqui, um bom resultado financeiro da exploração desse comércio que envolvia essa peregrinação. Aqui é um outro lugar muito visitado e era uma grandiosidade esse teatro. Para vocês terem uma ideia, ele tinha a capacidade para 24 mil pessoas. Imagina um teatro com capacidade para 24 mil pessoas dentro de uma cidade. E eu coloquei aqui entre parênteses Atos, capítulo 19, se vocês puderem em casa acompanhar, né? Eu vou ler, se não precisa também acompanhar, eu vou ler aqui, é só a gente acompanhar juntos. Em Atos 19, versículo 29, diz assim: a confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, nessa ocasião, foi para esse lugar aí que eles arrastaram, né, esses companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, para que eles fossem ali julgados e provavelmente a intenção deles era matar esses caras. E Paulo queria ir lá para tentar resolver a situação, para tentar tirar os amigos dele ali daquele apuro, mas ele foi recomendado, ele foi aconselhado a não ir porque o negócio ia ficar feio. Imagina esse teatro lotado e dentro de um estádio lotado desse teatro, uma confusão, pessoas com raiva, gritando, né? Naquela língua árabe lá, gritando ali. Você imagina a confusão, a barulheira que era aquilo ali. Imagina o medo que esses companheiros de Paulo, né, sentiram naquele momento ali. E aí, depois, se vocês quiserem ler com mais calma, não é o objetivo do estudo, mas é interessante que esse trecho aqui, a partir do versículo 29, vai mostrando a situação, a condição em que eles estavam ali pregando o evangelho, né? Era uma questão assim de muita pressão, era risco mesmo deles serem mortos ali, serem mortos sem julgamento, sem ser presos, sem nada, serem condenados ali no meio do teatro mesmo. Então, essa era a cidade e esse era o contexto ali de Éfeso.
Então, Paulo, como eu disse, ele visitou Éfeso na sua segunda viagem missionária. Então, ele foi, anunciou o evangelho, muitas pessoas se converteram. Na volta da sua segunda viagem, ele deixou ali Áquila e Priscila. E na sua terceira viagem, ele passou ali cerca de 3 anos em Éfeso. Ele morou ali. Então, eu acredito que o fato dele ter morado ali tenha sido porque a resistência ali era muito grande, né? Na medida que os cristãos ali iam se convertendo, eles iam largando tudo, os livros que eram caríssimos, né? Que ensinavam outras doutrinas, que tinham ensinamentos ali que iam de encontro ao evangelho, eles iam queimando, jogando fora, e com isso a receita ia diminuindo, porque a receita não era só por aqueles peregrinos, aqueles que passavam pela cidade, mas também por aqueles que viviam lá. Vinha deles. Então depois, se vocês quiserem dar uma lida para a gente relembrar, apesar da gente já ter estudado, tem lá em Atos 18, de 18 a 21 e Atos 19, de 1 a 20. Efésios é carregada de informações sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Primeiro, o apóstolo fornece uma bela fundamentação da doutrina de Cristo. Depois ele apresenta aspectos práticos, né, da vida cristã, o resultado da base teológica comunicada no início da epístola. Por fim, Paulo discorre sobre as nossas armas contra o inimigo. Então vamos lá. A doutrina é a nossa posição. Não coloquei aqui no slide, mas se vocês estiverem com a revistinha aí e quiserem ler com mais calma, lá no conteúdo, né, no tópico 4, no 4.1, esse escritor aí, ele fala sobre o domínio do pecado que era exercido sobre esse povo que estavam lá, e a partir do momento da salvação, da conversão deles, ele fala sobre e frisa um pouco mais, destaca um pouco mais sobre a questão do favor imerecido, sobre a graça. Era graça, eles não tinham que fazer nada, eles eram salvos pela graça, por meio da fé. Então, esse era o conteúdo, a doutrina, o ensinamento de Paulo ali naquele lugar, naquela igreja. Eu acho que pulei um aqui. Então vamos lá. Depois, no meio, ele fala, entre o 4 e o 6, ele fala sobre o nosso andar. Ele fala sobre, a partir do capítulo 4, sobre como que é o padrão, como deve ser o padrão de um cristão, como deve ser o comportamento dele diante da sociedade, principalmente numa sociedade como aquela. E se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, a gente pode parar, se perguntar e refletir, analisar, será que hoje nós temos um contexto muito diferente do contexto de Éfeso? Será que temos? Aqui, responderam que não. Talvez esse nosso contexto seja um contexto também que mereça, né, esse tipo de atenção a esse padrão cristão. Não é um padrão, né, porque fique bem claro, não é um padrão voltado para uma lei, para uma forma mecânica, para um manual. Não é isso. É uma forma, uma conduta alicerçada pela fé em Cristo Jesus e pela doutrina cristã. Essa é a forma da gente caminhar. Volta-se do que Deus tem feito para o que nós devemos ser e fazer, da doutrina para a prática. Então, aí a gente começa esse ensinamento prático. E por fim, né, nesse esboço, nessa divisão de conteúdo, no capítulo 6, a partir do capítulo 6, versículo 13, ele fala, né, ele já havia mencionado no capítulo 2 e 4, mas aí ele é mais específico sobre essa questão do combate, né, da luta contra o mal. E ele vai para o lado pessoal, ele fala do inimigo, do diabo, né, de Satanás, do capiroto. Ele fala aí desse combate. E ele diz que para a gente combater, a arma que a gente vai usar é uma arma dada por quem? Por Deus. É uma armadura dada por Deus. Né? Eu lembrei dessa armadura lá quando Davi ele se colocou lá para enfrentar, né, o gigante, enfrentar Golias, e Saul lá entregou a sua própria armadura para que ele vestisse e combatesse o gigante. Deu certo?
Deu certo? Não deu. Ele não conseguia nem andar, nem se movimentar direito, porque foi um homem que entregou aquela armadura para ele e a armadura não era dele. Deus entregou a Davi o recurso que era necessário para ele enfrentar aquele inimigo, enfrentar o gigante. E aqui a gente vai entender que essa armadura que é dada por Deus, tem aqui, ó, o capacete é da salvação. Muito bem, Olinda. Capacete da salvação. A couraça é da justiça. Muito bem, Jaqueline. A espada é do Elisandra? Espírito. Muito bem, Elisandra. Que isso? O pessoal aqui está arrebentando. E aí tem os lombos cingidos, o cinto, né? É o cinto que é cingido, os lombos cingidos com o cinto da verdade. Muito bem, ninguém falou nada, eu falei muito bem. E os pés, né, os sapatos ali, eram os sapatos que anunciam as boas novas, né, que anunciam o Evangelho de Cristo. Eu falei do escudo, então vou deixar o escudo para o Emanuel. O escudo é o escudo da fé. Muito bem, Emanuel. É muito bom gravar com os jovens aqui, que eles estão até me ensinando aqui, ó, coisas que eu não sei, eles ficam assoprando aqui, olha para a câmera, não sei o quê, não olha para o lado, não cospe. E aí tem o inimigo aqui, poderoso, maligno, astuto. Armas, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra. Dependência constante de Deus. Oração, súplica, intercessão, fazer a verdade do evangelho conhecida. E o objetivo, fazer a verdade do evangelho conhecida. Então, tudo que a gente estuda, né, nós estamos numa EBD, estamos estudando, estamos aprendendo, estamos caminhando, né, no conhecimento, mas a gente tem um objetivo, né, que é fazer a verdade do evangelho conhecida. Eu começo a falar muito, aí eu fico meio rouco, tá todo mundo desesperado aqui achando que eu tô com Covid. Eu acho que eu não tô, tá? É só porque eu fico falando, a garganta fica seca. A Jaqueline falou que não vai trazer água aqui, não tem jeito, vamos continuar. Conclusão, vamos chegar à conclusão. O apóstolo Paulo escreveu Efésios para encorajar aquela igreja a viver em amor e unidade no corpo de Cristo. Amar sinceramente o nosso Senhor. Jesus Cristo é possível se o conteúdo de Efésios for uma realidade diária em nosso andar. Então, meus irmãos, a situação não era fácil, né? A vida de um pastor não é uma vida tranquila. Imagina o pastor de uma igreja. Mas vamos pensar assim no apóstolo como aquele plantador de igreja, aquele que pastoreava sem WhatsApp, sem redes sociais, sem telefone. Ele usava cartas. Quando ele não estava presente, ele usava carta para transmitir o ensinamento, a doutrina, para exortar, para encorajar a igreja, ou até mesmo para proferir ali disciplina sobre aquela igreja. Então, eu entendo que o desafio de Paulo era um desafio grande, porque eram várias igrejas, eram várias pessoas, eram igrejas que tinham contextos diferentes, que viviam em ambientes, em realidades diferentes. Mas eu vejo assim, na vida de Paulo, né, do apóstolo Paulo, servo de Cristo, como ele mesmo se coloca, eu vejo ali o Espírito Santo conduzindo ele em toda a caminhada, até mesmo da prisão, da onde ele escreveu essa carta, para que o nosso entendimento que estamos hoje compartilhando dessa carta, estamos recebendo também, ele da prisão escreveu essa carta para os cristãos em Efésios, mas essa carta chegou até nós nessa manhã, né? Eu vejo assim que ele estava voltado e preocupado com pessoas, com seres humanos. Ele queria que o ensinamento, que a doutrina, que Jesus Cristo fosse anunciado ali
para que pessoas fossem salvas, para que pessoas fossem alcançadas. Porque viver debaixo de um ensinamento só para se enquadrar, só para ser classificado como um evangélico, essa não era a intenção, né? Até porque esse termo na época nem existia, evangélico, mas hoje é o termo que a gente usa, né? Nós somos protestantes, nós lemos a Bíblia, nós confessamos a Cristo, então nós somos tidos como evangélicos. Mas a consciência que a palavra e que Paulo estava transmitindo é essa consciência do amor, aonde eu anuncio o evangelho por amor a Cristo e por amor àquele que está recebendo a palavra. Então, amar sinceramente o nosso Senhor, viver em amor, na unidade do corpo de Cristo. Eu acho que essa é uma ótima conclusão para a gente fechar esse estudo sobre Efésios. Jesus Cristo é possível se o conteúdo de Efésios for uma realidade diária em nosso andar. Amém? Então, se a palavra, se as Sagradas Escrituras for um conteúdo, e não somente um conteúdo, mas uma realidade na nossa vida, aí eu creio que estamos sendo transformados, estamos sendo instrumentos de transformação nessa sociedade, onde valores estão sendo completamente deturbados, onde valores estão sendo perdidos mesmo, às vezes eles são deturpados, mas em alguns outros momentos eles são perdidos, e a gente tem uma responsabilidade grande como igreja, né? Essa responsabilidade é nossa, é de cada cristão, é da igreja do Senhor, de viver e anunciar esse evangelho que é Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter um bom momento aí da discussão e da reflexão dessa palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse estudo. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque o que eu falei é pouco, porque está baseado nas pesquisas, naquilo que eu li, naquilo que eu entendi da Tua palavra, mas que esse momento agora da discussão, do compartilhar, seja o entendimento de todos nós que somos o corpo de Cristo, para que todo o corpo seja edificado, que todo mundo possa contribuir, não deixa que ninguém se cale, porque às vezes nós nos calamos porque achamos que o que vamos dizer não tem nenhuma utilidade, que não tem nenhuma importância, mas que não seja assim nessa manhã, que todos possam compartilhar dessa palavra, Pai, que é Tua, desse evangelho que é Cristo. No nome de Jesus nós oramos. Amém.